A palavra que o Senhor colocou na boca do teu servo, que o meu coração esteja receptivo para receber ela, porque é do Senhor. Pronto, amém. Deus abençoe. Passo para o pastor Alex. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Estão felizes com Jesus. Glórias a Deus. Antes da gente ler a palavra, eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Domingos, pela vida da pastora Mira. Eles disseram que era 10 anos, irmãos, mas não é 10 não, pastor Domingos. São 15 anos, né? Nós nos conhecemos em 2004, através do pastor Domingos, através da pastora Elmira, nós conhecemos o bispo Ronei, né? A pastora Damares, essa família linda. E através de vocês conhecemos toda essa família que nós estamos conhecendo hoje. Nós estamos muito felizes de estar aqui convosco. Amém? Eu tenho um respeito muito grande, viu, pastor? Bispo Ronei, um respeito muito grande por essa igreja de irmãos. Apesar da gente estar tão perto, né? Mas a gente às vezes demora tanto a se encontrar. Mas eu quero dizer de coração, pastor, sem hipocrisia alguma, a igreja de Deus tem feito um bonito trabalho, tanto em Exemplar, quanto aqui nesse lugar, quanto em todos os lugares em que esse ministério tem se firmado. Nós conhecemos a igreja de Deus lá em Brasília, ainda sede, né? Temos um trabalho lindo e uma igreja que zela pela palavra. Tem uma coisa que é prioridade nessa igreja, chama-se a palavra de Deus. Bem, então tenho um carinho muito grande por vocês. Disponei, tenha certeza disso. Pastora Damares, todos os irmãos que fazem parte desse ministério. Quero agradecer a Deus também pela vida dos nossos pastores que estão aqui, pastor da Assembleia de Deus, né, pastor? Deus abençoe a todos. Eu não gravei o nome, pois eu sou péssimo para gravar nome. Essa é uma memória ruim, né? Mas Deus abençoe a vida de cada um de vocês aqui nessa noite. Deus abençoe muito. Como a pastora Damares falou aqui, irmão, se nós fôssemos para casa hoje, agora, nós já estávamos saciados, porque o tanto que Deus já falou conosco. Através dos símbolos, através das peças, dos testemunhos, o quanto Deus já falou conosco. Não é? Mas ir para casa sem ouvir ainda a palavra de Deus, parece que vai ficar faltando alguma coisa, não adianta. Né? Efésios capítulo 6, verso 17. A Bíblia diz assim: tomai, pois, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A Bíblia nos diz, em Romanos capítulo 10, verso 17, a Bíblia nos diz assim: porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Salmo 119, verso 9, o salmista Davi faz uma pergunta aos jovens que aqui estão. E o salmista Davi dizia: como purificará o jovem no seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Salmo 119, no verso 11, o mesmo salmista Davi, ele diz assim: Senhor, a tua palavra tenho guardada escondida no meu coração. Salmo 119, no verso 105, o mesmo salmista Davi diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz também para o meu caminhar. Isaías capítulo 40, verso 8, a Bíblia nos diz: seca-se a erva, caem-se as flores, mas a palavra de Deus permanece de eternidade a eternidade. Isaías capítulo 55, no verso de número 10, a Bíblia nos diz assim: porque assim como desce a chuva e a neve à terra, e não voltam para o céu vazia, sem antes prosperar a terra, fazer aquilo para a qual Deus enviou, Deus diz assim: assim também será a minha palavra, ela não voltará para mim vazia, sem antes fazer aquilo para a qual a enviei. Mateus capítulo 4, verso 4, o próprio Jesus diz assim: Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. João capítulo 17, verso 17, Jesus, quando orava pelos seus discípulos, Jesus orava dizendo: Pai, santifica-os na tua verdade. E aí eles perguntaram
perguntaram: o que é a verdade? Aí Jesus disse: a tua palavra, Senhor, é a verdade sobre a vida deles. Aí em 1 Coríntios capítulo 2, capítulo de número 9, verso 16, o apóstolo Paulo ele diz assim: contudo, quando eu anuncio esta palavra, eu não tenho de que me gloriar, pois já me foi imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar esta palavra. Então nós não podemos sair daqui sem. Glórias a Deus. Então abra a sua Bíblia comigo, abra a palavra de Deus. Segunda carta do apóstolo Paulo ao nosso irmão Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 3 e 4. Que tema forte vocês escolheram. Quando a minha esposa recebeu o tema das mãos da nossa irmã pastora Elmira, e aí eu disse para ela: que forte esse tema. No mesmo instante eu percebi, pastor Domingo, que a igreja é espiritual. E eu fiquei alegre. Eu disse: Deus, eu fui convidado para ministrar numa igreja que é espiritual. Isso me alegra. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe o Bispo Vonei por ter aberto essa porta, que tem sido o lugar onde Deus tem salvado e vai salvar muitas vidas aqui ainda, viu, pastor? Muitas. Quando o Bispo estava falando aqui, dizendo que estava pequeno, Deus já tinha falado no meu coração quando eu entrei ali, viu, pastor Damares? Deus disse que é para largar as tendas aqui, viu, pastor? Deus disse que Ele vai encher, mas só vai encher quando você crescer mais aqui. Pode alargar, pode encher. E Deus manda dizer mais ainda. Usou o Bispo Vonei, e Deus manda falar mais. O tamanho que vocês encherem é o tamanho que Ele vai encher. O tamanho que se aumentar aqui vai ser o tanto de gente que Deus vai colocar. Se você aumentar para encher mais 20 cadeiras, Deus vai encher aqui nesse lugar. 20 pessoas sentadas sobre elas. Se for 40, Deus vai mandar 40. Se for 50, Deus vai mandar 50. O tamanho que a tua fé alcançar é o que Deus vai fazer aqui nesse lugar. E é da parte de Deus, tá, irmãos? Eu tenho muito cuidado em falar aquilo que Deus manda. 2 Timóteo capítulo 2, verso 3 e verso 4. Quantos encontraram, digam amém. Eu sei que vocês estão cansados de estar sentados. Eu vou convidar vocês a colocarem de pé para descansar as pernas um pouco, tá bom? Eu prometo a você que fico de pé até o final. Amém? Pastor Domingos, é até que horas? Eu fui ministrar numa igreja, pastora Damares, e aí eu perguntei assim: pastor, posso pregar até 10 horas? E o pastor disse: pode, fica à vontade. Mas aí disse, bateu nas minhas costas, o bispo Bonei diz assim: mas os irmãos só ficam até 9h30, tá, pastor? Eu entendi tudo. Mas os irmãos ficam até 9h30, né, pastor? Segunda carta do apóstolo Paulo ao nosso irmão Timóteo, capítulo 2, verso 3. Nos diz assim a palavra: sofre, pois, comigo as aflições como um bom em Cristo. Porque nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios desta, a fim de agradar aquele que o alistou para guerra. Eu vou ler novamente para ficar bem gravado em nossos corações. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Porque nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Amém? Quantos acreditam que essa palavra é verdade? Então toma teu assento dando glória a Deus, aleluia. Porque Deus tem uma palavra reservada para o nosso coração nessa noite. E eu preciso começar logo, irmãos, porque eu preciso ganhar tempo. Eu tenho uma palavra no teu coração e não posso sair daqui sem deixar de entregar tudo que Deus entregou para mim, para você nessa noite. Amém? Eu tentei fugir, tentei de todas as formas. Não foi, pastor Domingo? Não foi, bispo Vanderlei? Eu pedi, bispo, por favor, ministra hoje, aí eu prego amanhã, no domingo.
E aí eu até veio ao meu coração, e depois que ouviu as irmãs falando aqui, a irmã Elmira, do testemunho da pastora Damares, eu disse, meu coração ardeu. Eu quase desci lá e disse, pastora Damares, conta teu testemunho, eu prego amanhã. Eu tentei fugir, mas não teve jeito. Então segura o que Deus tem para você nessa noite. Carta do apóstolo Paulo ao nosso irmão Timóteo. Irmãos, eu estava estudando, meditando nesse texto, e eu descobri que o exército israelense é o exército mais temido por todas as nações dessa terra. Preste atenção no que eu estou te dizendo, isso é comprovado, são estudos. O exército de Israel é o exército mais temido entre todas as nações. Para você ter uma ideia, o exército de Israel vai pegar estratégias de guerra, como o exército americano vai até Israel para buscar estratégias de guerra. Israel não é aquele exército que ataca o inimigo. Israel é aquele exército que se defende do inimigo. Enquanto o exército adversário atira bombas dentro de Israel, Israel tem toda a tecnologia que os americanos não têm de defender os mísseis que são lançados contra Israel. Logo, o exército israelense é o exército mais temido entre todas as nações. Para você ter uma ideia, isso já foi comprovado, já foi provado, e as pessoas dizem que, os estudos dizem que um soldado israelense vale e equivale por 7 soldados inimigos. Eu vou repetir para ver se você grava. Um soldado de Israel, um soldado israelense equivale a 7 soldados do inimigo. Vou repetir para ver se você grava. O exército israelense é o exército mais temido sobre a face da terra. E um soldado israelense equivale a 7 soldados inimigos. E sabe por que isso? É para que se cumpra a palavra que Deus deu por intermédio da palavra do Santo Deus em Deuteronômio, capítulo 28, verso de número 7, onde a Bíblia diz assim: o Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, porém por 7 caminhos fugirão de vós. Sabe o que Deus está dizendo, irmãos? Que quando um soldado inimigo vinha contra um exército de Israel, enquanto 7 soldados vinham contra um soldado israelense, eles vinham por um caminho, mas quando o soldado israelense ia para frente do batalhão de guerra, estes 7 soldados fugiam por 7 caminhos de um único soldado israelense. Por isso se cumpre que um soldado, já foi estudado, foi estudos, um soldado israelense equivale por 7 soldados do inimigo. E é o único exército, hoje já está sendo liberado. Hoje as mulheres já estão se alistando para o exército. Mas antigamente não era assim. Mas desde o início em Israel até as mulheres saíam para a peleja. E uma soldada israelense, ela equivalia a 2 soldados inimigos. Isso para a vergonha dos homens. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui nessa noite. Com tudo isso, está aqui nessa noite um exército que é superior ao exército de Israel. Nesta noite eu estou contemplando aqui desde o início desse culto um exército poderoso, um exército que está acima do exército israelense. Por quê? Porque o exército israelense luta através de armas, através de metralhadoras, através de mísseis, através de bombas. Mas aqui nessa noite tem um exército reunido que não luta contra essas armas da terra, com metralhadora, com mísseis, com bomba. Mas aqui está um exército que tem se levantado para lutar em nome do general que é Jesus Cristo sobre a nossa vida. E quando eu medito nesse texto, irmãos, eu me lembro de Davi, um jovem pequeno que está de frente de um gigante, de um soldado que era preparado para a guerra. Golias matava sem piedade. Era um soldado que não tinha piedade. Mas está de frente o maior soldado inimigo agora, uma criança, um jovem por nome Davi.
E quando a Bíblia nos diz que Golias olha para Davi e diz, caçoando de Davi, dizendo: acaso sou eu algum cachorro para que vocês me mandem uma criança para lutar comigo? E Davi olha para Golias e diz assim: e você vem contra mim com espada, escudo e lança. Mas deixa eu te dizer uma coisa: eu vim aqui para te enfrentar, não é com espada e nem com lança, mas eu vim aqui em nome do Senhor, em nome do general de guerra, em nome do Senhor dos senhores. E a Bíblia nos diz que com apenas uma pedra Davi derruba Golias. Depois que Davi derruba Golias, Davi vai de encontro até aquele gigante, puxa a sua espada e corta a sua cabeça. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não nos chamou para este mundo para lutar contra as armas dessa terra. Deus já entregou armas espirituais para nós que estamos aqui nesta noite. Nós temos armas que não são dessa milícia, as nossas armas são espirituais. Pois bem, o apóstolo Paulo, quando escrevia a Timóteo, como a nossa pastora Damares disse aqui, o apóstolo Paulo não estava deitado na sua rede com uma Bíblia na mão. O apóstolo Paulo não estava balançando numa rede. Eu até me lembrei de um testemunho agora, irmãos. Tinha alguém que ia passando de frente de casa, pastor, e diz assim, eu estava capinando, e aí passou uns irmãos e diz assim: pastor, o senhor está trabalhando? Eu disse: não, estou descansando. Aí quando o irmão voltou, eu estava deitado na rede, balançando e lendo a Bíblia. Aí os irmãos disseram: pastor, agora está descansando, né? Aí eu disse para eles: não, agora que eu estou trabalhando. Pastor trabalha quando está com a Bíblia na mão, irmãos. Pastor trabalha quando está com a palavra de Deus nas mãos. Pastor trabalha quando está de frente de um exército e está os ensinando a manejar essa espada. E o apóstolo Paulo não estava assim. Não estava deitado numa rede, não estava deitado numa cadeira de balanço lendo a Bíblia. O apóstolo Paulo estava preso, prestes a entregar sua própria vida, a ser decapitado. Pastor, como é que o Senhor sabe disso? É simples, é só você pegar o capítulo 4 do mesmo livro que vocês escolheram o tema aqui, capítulo 4, verso de número 7. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo estava próximo da sua morte, estava próximo a ser decapitado. Capítulo 4, verso de número 7, verso 8. O apóstolo Paulo vai abrir a sua boca e vai dizer assim: combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a fé. No verso 8 ele diz assim: desde agora a coroa da vida me está sendo guardada, e não é somente a mim, mas é todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Simples. O apóstolo Paulo estava prestes a entregar a sua vida. Mas antes de Paulo sair, de entregar, no verso número 1 ele diz assim: tu, pois, meu filho. Olha só, ele chama Timóteo de filho. E não é que Paulo era pai de Timóteo. Paulo estava chamando Timóteo de uma forma carinhosa, de filho em Cristo Jesus. E por isso ele diz: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Porque Timóteo estava aflito, vendo o seu companheiro preso, prestes a ser morto. E essas aflições que estavam no coração do apóstolo Paulo estavam afetando a vida de Timóteo. E aí Paulo manda uma carta para que Timóteo aquiete o seu coração. E Paulo diz: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Sabe o que Paulo estava fazendo, irmãos? O que todo exército, todo soldado quando vai para o exército faz. Todo soldado precisa primeiro ser fortificado no exército humano. Mas também no exército espiritual, o apóstolo Paulo está dizendo: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça, seja forte. Em quê? Aí Paulo diz assim: não é na tua própria força, não é no seu próprio braço,
não é na sua própria confiança. Fortifica-te na graça. Não é tua graça, é na graça que há em Cristo Jesus. Irmãos, quando o apóstolo Paulo dizia isso a Timóteo, Paulo já sabia, Paulo já tinha aprendido, Paulo já tinha passado por esta graça. Quando em 1 Coríntios, capítulo de número 12, verso 9, a Bíblia nos diz que o apóstolo Paulo começa a contar o seu testemunho, que é bem parecido com o testemunho da pastora Damares. O apóstolo Paulo diz assim: eu conheço um homem que há 14 anos subiu até o terceiro céu, e ele diz: eu não sei se foi no corpo ou fora do corpo, mas Deus o sabe. E lá este homem que há 14 anos subiu ao céu, ouviu coisas inefáveis. O que é inefável? Coisa que não é para se falar, não tem como explicar, não tem explicação. Lá ele ouviu coisas inefáveis que ao homem não é lícito contar. E para que eu não me exaltasse, para que este homem não se exaltasse, foi-lhe posto o espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, a me esbofetear. Mas a Bíblia nos diz no verso de número 9, que o apóstolo Paulo por 3 vezes ora a Deus, dizendo: Deus, retira de mim esta aflição, retira de mim este espinho, retira de mim essa aflição que está me corroendo. Aí Deus, através de Cristo Jesus, vem para o apóstolo Paulo e diz assim: Paulo, eu não vou tirar a tua aflição, eu não vou tirar o espinho que está te afligindo, porque, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É quando você está fraco, Paulo, é que eu te fortaleço. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Jesus olha para Paulo e diz: Paulo, tome algo que eu vou te dar que vai te aliviar. Paulo, a minha graça te basta, meu filho. Vai em frente, não para. Seja um soldado, Paulo. Aí a Bíblia nos diz que o apóstolo Paulo, depois de fazer essa oração, Deus, através de Jesus, disse: a minha graça te fortalece. E é sobre esta graça que agora o apóstolo está falando para Timóteo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, porque só essa graça tem o poder de retirar um homem pecador e levar até a presença de Deus. Como assim, pastor? Efésios capítulo 2, versículo de número 8 e versículo de número 9, a Bíblia nos diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, e também não vem de obras, para que ninguém bata no peito dizendo: sou salvo porque sou merecedor. Irmãos, só a graça de Deus é que nos permite estar aqui nessa noite. Se você está aqui abrindo a tua boca santa, e eu quero te convidar já a levantar a tua mão e começar a adorar aquele que te deu fôlego de vida, aquele que te deu a graça de estar aqui nessa noite, porque se nós estamos é por causa da sua graça. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso de número 22. A Bíblia diz assim: porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por quê? Porque as suas misericórdias não têm fim, mas se renovam a cada manhã. Eu me assusto às vezes de ouvir crentes ainda dizendo assim, que é a palavra de Deus que se renova a cada manhã. E Deus não disse que é a palavra que se renova a cada manhã. Deus está dizendo que é a graça. É a graça dele, é a misericórdia, é o amor dele, que quando nós acordamos, Deus está dizendo: filho, não temas, vai para a luta, vai para a guerra, não temas, porque eu sou contigo. Irmãos, existe na Bíblia Sagrada a palavra não temas 366 vezes. Existe na Bíblia Sagrada a palavra dizendo não temas 366 vezes. Mas pastor, nós temos no ano 365 dias. Sim, Deus então está te dizendo, todos os dias que você acorda, Deus está dizendo: filho, levanta, não temas, porque eu sou contigo. No outro dia que você acorda, Deus está dizendo: filho, não temas, levanta, sai para a batalha, sai para a guerra, porque eu vou te dar vitória. Mas pastor, só tem 375 dias no ano, e a palavra diz que tem 366. Sim, você acha que Deus iria se esquecer de você naquele ano que é bissexto, no ano que nós temos 366 dias no ano, em que o mês de fevereiro tem um dia a mais? Deus não esqueceu de você. E naquele dia também, quando você levanta, Deus está dizendo: filho, não temas, se
levanta, vai para a batalha, vai para a guerra, porque eu vos darei vitória. Quando Paulo escreve essa carta a Timóteo, Paulo já estava prevendo o final da sua carreira. Paulo já estava prevendo, já estava vendo o momento de encerrar o combate que ele estava. E é o texto que nós lemos, capítulo 4. Quando o apóstolo Paulo, próximo da sua morte, ele dizia: combati o bom combate, agora eu tenho acabado a carreira, e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada. E este homem era aquele homem que, quando estava a caminho de Damasco, Jesus aparece a ele. E quando Jesus aparece a Saulo, ele não pode mais ver. E ele entra para dentro de Damasco carregado. E Jesus chama um homem por nome Ananias e diz: Ananias, vai até a rua chamada direita, na casa de um homem, e lá você vai encontrar um homem chamado Saulo. Quando Jesus disse um homem chamado Saulo, Ananias treme as pernas e disse: qual foi o nome que o Senhor falou? E Jesus disse: é Saulo. E aí Ananias disse: Senhor, este homem é temido, este homem persegue os cristãos, este homem mata os crentes, este homem eu já vi ele arrastando crianças pelas ruas, pelo cabelo, mulheres, para matar a espada. E aí Jesus diz assim: Ananias, Ananias, vai, porque eu já tive um encontro com ele. Vai, Ananias. Mas Senhor, ele não presta. Aí Jesus disse: mas para mim agora presta. Vai, Ananias, porque ele é para mim um vaso escolhido. Ananias, fala para ele que agora ele vai saber o que é sofrer por causa do meu nome. É o mesmo que agora está chamando outros para assumirem o seu lugar. E ele diz assim: Timóteo, sofre pois comigo, meu filho, as aflições como um bom soldado de Cristo. Porque ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para ver. Eu vim aqui nessa noite para te lembrar, a você que esqueceu e a você que ainda não sabe, e que você precisa saber disso, que você é um militar de Deus. Eu vim aqui nessa noite para te dizer e te lembrar que você é um militar de Deus. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo: ninguém que milita não é apenas um verbo. A Bíblia está dizendo que também é um militar. Deus está dizendo: você que está aqui nessa noite é um militar de Deus. Põe a mão no seu coração agora, que você já precisa começar a entender o que Deus está dizendo para você. Põe a mão no seu coração, fecha teus olhos e diga assim: eu, mais forte, diga: eu sou um militar de Deus. Você nessa noite, meu amado irmão, precisa estar consciente disto. De que, pastor? De que você foi alistado para uma guerra. E nesta guerra tem sofrimento, tem ferida, tem percas. Mas deixa eu te dizer uma coisa: nós somos o único exército, nós somos o único povo que entramos no meio da batalha. Preste atenção no que eu estou te dizendo agora. Nós somos o único povo, nós somos o único exército, nós somos a única geração que entramos dentro de uma batalha já sabendo que nós somos vencedores. Nós, quando entramos na guerra, Deus está dizendo: filho, olha a tua vitória. Deus, irmãos, está dizendo para vidas aqui nessa noite que estavam abaixando a cabeça, que já estavam entristecendo em meio à caminhada cristã. Deus está dizendo para você nesta noite: é tempo de levantar a cabeça, é tempo de se levantar. Soldado não pode ficar caído no chão. Levanta
Deus, porque Deus está dizendo para vidas aqui nessa noite: não é tempo de parar ainda. Só tem um meio. Só tem um meio de nós vencermos esta guerra. Porque nós estamos em meio a uma guerra espiritual, irmão. Espiritual. Você não consegue ver. Você não consegue contemplar. A Bíblia diz que se não for o Senhor nas nossas vidas, os nossos inimigos já teriam nos engolidos vivos. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não quero te assustar. Eu só quero que você entenda o que Deus tem para nós nesta noite. Deixa eu te dizer uma coisa, se Deus resolvesse abrir os olhos espirituais de algumas pessoas que aqui estão, você veria, e se você olhasse lá para fora daquela porta, daquela igreja, aqui onde nós estamos, se você olhasse lá para fora, você não conseguiria andar com tantos demônios que tem passeando por aí, tentando buscar, tentando tragar as nossas vidas. Se Deus resolvesse abrir os nossos olhos espirituais nessa noite, nós não conseguiríamos andar, caminhar. A Bíblia diz, irmãos, que nós temos que estar preparados, porque a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, mas é contra principados, é contra potestades que estão sobre as hostes malignas, que estão sobre as regiões celestes. Irmãos, se você pudesse abrir os teus olhos agora e contemplar o quanto o inimigo pelejou, o quanto o inimigo tentou para que você não entrasse por aquelas portas, você sairia daqui mais crente, sairia daqui sabendo que você foi alistado por uma guerra. Pelo amor de Deus, você precisa sair daqui entendendo que nós não fomos alistados para um parque de diversão. Deus não nos chamou, irmãos, para entrar num parque de diversão, sentar num banco de balançar num parquinho. Deus não nos chamou para isso, irmãos. Deus está dizendo: se alguém que milita não vai ser coroado se não militar legitimamente. E é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: sofre pois comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Porque nenhum soldado que entra neste serviço se embaraça com os negócios desta vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Deixa eu te dizer uma coisa, abre teu entendimento, abre teus olhos. Nós fomos alistados para uma guerra, irmão. Nós estamos no meio de uma luta, nós estamos no meio de uma peleja, nós estamos em meio a uma guerra. Deus não nos chamou para brincar, irmãos. Deus não nos chamou para brincar. A partir do dia que você levantou sua mão, reconhecendo Jesus como o único general, Ele pegou a sua carteira e te alistou para o exército. Apesar de saber que nós estamos em meio a uma luta, em uma batalha, nós somos o único povo, eu repito, que entramos no meio da luta já sabendo que somos vencedores. Nós somos o único exército na face dessa terra que entramos na peleja já sabendo que a vitória é nossa. Por que, pastor? Porque nós vencemos através de um general que nunca perdeu batalha. E nós estamos servindo a Ele através de algo que é sobrenatural, que o mundo não compreende, que os estudiosos não conseguem entender, que os ateus olham para nós e dizem: eles são loucos, eles são doidos, que os cientistas olham para nós e dizem: como pode isso? Porque nós vivemos de algo que eles não entendem. Hebreus capítulo 11, verso de número 1, a Bíblia diz assim: porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é uma prova daquelas que não se podem ver. Quando os cientistas veem esse texto, eles não entendem, eles ficam loucos na cabeça. Por quê? Porque nós contemplamos, nós conseguimos ver o que não é visível, nós conseguimos ver o que não se pode tocar, nós conseguimos acreditar no que é impossível para nós. Quando os médicos olham para nós e eles olham e dizem assim: é impossível, como os médicos disseram para a pastora Damares: não tem mais jeito, não tem mais solução. Jesus vem e diz: tem sim, porque o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem para
prazer nele. Deus te chamou para vencer esta batalha através da fé. Só através dela nós vamos vencer. Só através dela nós vamos vencer. Hebreus capítulo 12, já estou terminando. Verso número 1. Que na verdade o livro de Hebreus no capítulo 12 é uma continuação do capítulo 11. E o apóstolo Paulo, no capítulo 12, no verso 1, ele diz assim: portanto nós, os que estamos rodeados de uma tamanha nuvem de testemunhas, fujamos de todo o embaraço desta vida e do pecado que tão de perto nos rodeia. No verso número 2 ele diz: corramos com perseverança a carreira que a nós foi proposta, olhando para Jesus, o único que é o autor e consumador da nossa fé. O texto está dizendo que nós estamos rodeados de uma tamanha nuvem de testemunhas, e nós não podemos envergonhar essas testemunhas. Nós não podemos envergonhar estes irmãos, porque essas testemunhas é o que o apóstolo diz no capítulo 11. A Bíblia nos diz: pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé Isaac, pela fé Jacó, pela fé Sara, pela fé Moisés, pela fé Raabe, uma prostituta, pela fé Gideão, pela fé Baraque, pela fé Sansão, pela fé Jefité, pela fé. Todos estes irmãos receberam a promessa, mas não receberam aquilo que nós devemos também receber. Aí no capítulo de número 12, no verso número 1, o texto que nós lemos, a Bíblia nos diz: portanto, nós os que estamos rodeados desta nuvem de testemunhas, todos estes irmãos que partiam, estão lá de cima nos assistindo, olhando lá de cima a igreja, olhando nós que estamos aqui nessa noite, olhando a igreja de Deus que está reunida aqui nessa noite, e eles estão torcendo e dizendo: vai igreja, vão avante, vão soldados, não percam, vai igreja, vençam, vai igreja, não desista, vai soldado, levanta. Nós não podemos envergonhar estes irmãos que estão lá de cima nos assistindo, dizendo assim: não desistam, não parem. Pastor, por que tudo isso está acontecendo? Por que eles nos olham lá de cima e nos vê no meio de uma batalha, nos vê no meio de uma guerra, irmãos sendo mortos, irmãos sendo baleados? E aí a Bíblia nos diz que eles estão fazendo isso, torcendo pela minha e a sua vitória, porque eles sem nós não serão aperfeiçoados. Último versículo do capítulo 11 de Hebreus. Deus disse: porque havendo Deus provido coisa superior ao nosso respeito, eles não serão aperfeiçoados sem a igreja. Esses irmãos só receberão um novo corpo quando esta igreja que está reunida aqui nessa noite vencer, combater este combate, perseverar até o fim, porque a Bíblia diz que não adianta se alistar e parar no meio da guerra, não adianta entrar no meio da guerra e desistir. Deus não nos chamou como covarde, Deus não te deu espírito de covardia, Deus quando te chamou, te deu um espírito de ousadia, e Deus está dizendo: filho, torça pela vitória da igreja, porque quando a igreja vencer, vocês também vencerão. Aí vai se cumprir, irmãos, já estou terminando, vai se cumprir o que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 51. O apóstolo Paulo diz: eis que eu vos digo um mistério, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Quando? No abrir e fechar de olhos, ante ao soar da última trombeta, porque a trombeta soará, e aqueles que morreram ressuscitarão incorruptíveis, e nós, quando estivermos vivos para a vinda do Senhor, seremos transformados. E quando isso acontecer, porque com
nem que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, enquanto isto que é corrupto se revestir da incorruptibilidade, enquanto isto que é mortal se revestir da imortalidade, aí cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aí a igreja vai levantar as mãos, a igreja vai levantar as mãos, a igreja vai levantar as mãos e vai desafiar o maior inimigo do homem que tem enfrentado ele até hoje. Nós chegamos em um tempo, irmão, em que nós estamos nos alegrando aqui na presença de Deus, mas que tem vida chorando aí, tem vida chorando. Sabe por quê? Porque nós ainda temos um inimigo a vencer, e este inimigo chama-se a morte, o inimigo mais temido do ser humano. O ser humano teme a morte. Ninguém quer morrer. Ninguém quer. Se você ver, hoje os cientistas já estão procurando fórmulas para que as pessoas não envelheçam. O ser humano tem dentro de si um desejo de não morrer, de ficar aqui. Mas aí o apóstolo Pedro chega para nós e diz: vocês são peregrinos, meus filhos. Vocês são forasteiros. Sabe o que o apóstolo Pedro estava dizendo? Vocês não são dessa terra. O apóstolo Pedro estava dizendo: para de se prender a esta terra, para de desejar viver nessa terra. Vocês são peregrinos. O que é um peregrino? Peregrino é alguém que não faz parte daquela família, não faz parte daquela cidade. Se você perceber, tem peregrinos caminhando nas BRs, eles não têm casa permanentes, eles não têm morada fixa, eles não têm um linguajar, eles não conhecem os padrões de uma cidade, eles são peregrinos, eles não têm um idioma. Deixa eu te dizer uma coisa: você é peregrino, você não faz parte dessa terra, você está nessa terra, mas você não é daqui, você é do céu, meu amado, você não faz parte daqui. Deus está nos esperando. Irmãos, eu dizia para uma irmã esses dias, dizendo: irmã, sabe por que é que nós sentimos saudade de um lugar que nós nunca fomos? A irmã disse: pastor, mas eu não tenho saudade do céu. Como é que é isso? Me explica. E eu disse: irmã, quem não tem saudade do céu é porque ainda não se converteu ainda. Quem não tem saudade do céu é porque ainda não conheceu o dono de lá ainda. Por que, pastor, que nós temos saudade do céu? Porque nós viemos de lá. Pastor, eu quero compreender. Então tá bom, vamos lá. Estou terminando. Quando eu digo que estou terminando, tem mais meia hora só. Misericórdia. Gênesis capítulo 2. A Bíblia diz que Deus desce do céu para a terra e diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Lá já estava, lá em Gênesis estava Deus, estava Jesus e estava o Espírito Santo. Como assim, pastor? Nem existia Jesus ainda, mas ele estava lá. Como assim? João capítulo 1, verso número 1. No princípio era a palavra, e a palavra já estava com Deus, e sem a palavra nada do que foi feito teria sido feito. Deus era o arquiteto, Jesus era a palavra. Quando Deus falava, tudo aparecia. Jesus já estava com ele, o Espírito Santo também estava. Por isso que Deus desce do céu e diz: eu vou fazer. Não, ele diz: façamos. Ele diz: vem, filho, vem, Espírito Santo, vamos fazer um homem. E aí Deus começa a cuspir na terra. Cospe na terra. Eu sei que tem gente aqui, quando era pequeno, fazia boneco de barro, chegava na beira da lagoa, pegava aquele lodo e começava a molhar e fazer bonequinho. Quem já fez isso aqui? Levanta a mão, não tem vergonha. Isso acontece, irmão, nos melhores lugares. E aí você fazia aquele bonequinho de barro, e aí quando acabava a água, sabe o que você fazia? Cuspia naquele barro para fazer o boneco. Vem me dizer que você não fazia isso. Deus fez, por que você não iria fazer? Deus cospe no barro. Pastor, como você sabe disso? Porque Jesus, quando foi curar o cego chegou até a ele, e aí Jesus disse: o que tu queres que eu te faça? Aí os fariseus olharam e disseram: olha, Jesus cura assim, ó. Jesus olha para os cegos e pergunta para ele: cego, o que tu quer? E aí o cego vai olhar para Jesus e vai dizer: eu quero ver. Aí Jesus vai dizer: então veja, porque a tua fé te salvou. Eu já vi Jesus curando assim, mas este cego chega até a Jesus e diz: Jesus, eu quero ver. Aí a Bíblia diz que Jesus dá uma cuspida nos olhos do cego, e aí diz assim: agora veja, porque a tua fé te salvou. Irmão, Jesus não tem uma forma só de trabalhar. Deus tem as suas
Ele quer, Ele faz como Ele quer. Aí Jesus cospe nos olhos do cego, e aí o cego volta a ver. Ai, irmãos, por que Jesus cuspiu no cego? Jesus estava dizendo, é para te mostrar que quando lá no jardim do Éden eu fui fazer você, fui fazer o homem, eu fiz com a minha saliva. Aí Deus dá uma cuspida naquele barro, começa a mexer o boneco, e aí faz o boneco, fez Adão. Boneco de barro qualquer um faz, mas aí Deus chega e diz, sopra na narina do boneco, e a Bíblia diz, e assim ele passou a ser alma vivente. É só para você entender que você veio do céu, tá, meu querido? Só para você entender que você não é dessa terra, você veio do céu. Você tem algo dentro de você que não te pertence. Você tem o Espírito, o sopro de vida. É por isso que quando Salomão escrevia o capítulo 12 de Eclesiastes, a Bíblia diz assim, e o pó volte à terra, e o Espírito volte a Deus que o deu. Você tem algo que não pertence a você. Você tem algo dentro de você que pertence ao céu, e é por isso que você precisa ter saudade do céu. Mas nós estamos querendo viver nessa terra. Tem gente que, se você perguntar e dizer assim, se Jesus vier hoje, você quer subir com ele? Diz, não, mas eu ainda tenho alguns planos, eu ainda tenho alguns projetos, eu ainda tenho algumas coisas para fazer, eu tenho minha faculdade para terminar. Se você perguntar nessa noite para algumas pessoas aqui, mas eu quero crer que nessa noite, quando nós sairmos daqui, nós vamos sair daqui entendendo que nós somos alistados para uma guerra, nós somos alistados para uma luta, e nosso quartel-general não é aqui. Quando o apóstolo Paulo subiu até o quartel-general, ele diz, eu não quero voltar. Ah, Senhor, eu vi coisas poderosas, inefáveis. Senhor, quando eu vi o teu quartel, irmãos, nós não somos dessa terra, mas o mundo quer viver nessa terra. O mundo